Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que com muita alegria entro agora na sua casa e no seu lar com o nosso programa Além da Notícia. E hoje nós queremos conversar com você um assunto muito especial. Quero chamar você papai, você mamãe, você que é tio, você que é tia, enfim, todos nós que amamos nossas crianças. Hoje nós queremos falar sobre o futuro, mas para falar do futuro tem que falar do presente, porque as crianças estão na nossa vida hoje, no dia que se chama hoje. Como cuidar, como educar, como cada vez mais dar o melhor para os nossos filhos, para que eles sejam preparados para serem os adultos de amanhã. Próximo sábado, 12 de outubro, Dia da Criança, nós já queremos conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão pertinente para os nossos tempos. A educação dos nossos filhos, educação das nossas crianças. Quero dar boas-vindas aqui para os nossos convidados. Deixa eu começar aqui pelo homem entre nós. Muito prazer, muito bem-vindo, Marlo Camacho, que é educador parental. É uma alegria ter você aqui conosco. Alegria toda minha poder estar aqui conversando com esse assunto tão importante, tão vital. Alguém em casa já me perguntou o que é um educador parental. Que é um educador parental. Por incrível que pareça, é alguém que ajuda pais e mães. Educa pais e mães para lidar com as crianças. Para poder educar melhor seus filhos. Exatamente. E é importante lembrar que você, inclusive, é pai, né? Eu sou pai. Você é pai do Joaquim e do Antônio. Joaquim, de 6 anos, Antônio, de 8 meses. Que beleza. Deixou os dois dormindo em casa agora? Com a mãe. Com a mãe, que coisa boa. E do seu lado, a nossa querida Fernanda Pouzin. Não é isso, Fernanda? Isso muito mesmo. bem-vinda. A Fernanda é psicóloga infantil, né? Que beleza, que trabalho bonito você assumiu para a sua vida. Você sempre gostou de criança, Fernanda? Sempre, desde a faculdade. Boa noite para todo mundo, para minha mãe, para meu pai que estão me assistindo. Coisa boa! Para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Esse é um assunto muito importante. É bacana de ver que a gente está aqui para falar sobre isso, para cuidar das nossas crianças. Né? Cuidar das nossas crianças. Muito bem-vinda ao seu lado, a Mayara Baltar, que é neuropsicóloga. Mayara, que alegria ter você conosco. Seja muito bem-vinda. A alegria é minha. Obrigada, agradeço sempre o convite. É um prazer estar aqui ao lado dos colegas, enfim, poder falar de um assunto que é sempre tão atual, né? Que a gente consiga aí elaborar, né? Falar um pouquinho mais sobre a nossa Você é mãe infância. da Manuela. Da Manuela, de um ano. De um aninho, né? Ano. A ligação da sua área, você é neuropsicóloga com a criança. Também, né? Eu atuo em todos os contextos, na infância e na parte adulta e na parte do idoso também. E é muito importante, inclusive, na infância, cuidar dessa parte, né, Mayara? Isso, porque a gente fala muito dessa junção da cognição com o comportamento, né? Então, quanto mais a gente conseguir compreender o indivíduo como um todo, né, entre psique, cérebro, comportamento, mais a gente consegue entender o porquê das atitudes, né, dos comportamentos, enfim, em geral. Que coisa boa. Você veio com os nossos convidados, tem muita coisa para convidar. Aliás, para conversar com a gente, eu já vou te passar o número do nosso WhatsApp, tá aí na tela, anota direitinho, 61-3363-4729, é um número de telefone convencional, mas na verdade é o nosso número do WhatsApp aqui para você mandar sua pergunta por escrito, tá? A gente não tem condição de botar o seu áudio aqui no ar, então você manda uma pergunta por escrito, objetiva, pode ser em geral para os convidados ou para um dos três, conforme você tenha interesse, ok? Vamos já no início do programa, houve um vídeo aqui para nos motivar para a nossa conversa aqui no nosso programa de hoje. Estima-se que no Brasil há mais de 35 milhões de crianças com faixa etária até 12 anos de idade, segundo pesquisa do IBGE realizada em 2018. Elas são o presente e o futuro da nossa nação. Trazem alegria, paz e esperança de um mundo melhor. Como será que estamos educando nossas crianças? A educação começa em casa. Os filhos são um reflexo de um espelho que vem dos pais. Crianças não vêm com um manual de instrução. Mas será que existe uma fórmula certa de educá-las para os desafios da vida? Na verdade, o ser humano não vem com manual de instrução, né? A gente, quando nascemos, não vemos esse mundo com manual de instrução. Mas eu digo o seguinte, criança é bênção, é graça de Deus. Criança é uma dádiva para a nossa vida, né? O mundo ficaria... Aliás, o mundo ia acabar se não tivéssemos nossas crianças, porque as crianças são a beleza do mundo. Mas não podemos negar que nos tempos de hoje, nós temos desafios a serem superados para educar, cuidar,
das nossas crianças. Eu queria que cada um de vocês, né, conforme a sua área, a sua experiência pessoal, né, quais são os desafios hoje que nós enfrentamos para educar nossas crianças? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é uma mudança mesmo de geração. Né? Nossas crianças têm muito mais acesso a informações, a escolhas, a formas diferentes de se manifestar, que alguns poucos anos atrás não tinham. E a geração, principalmente de pais e mães, pode se sentir meio perdida nisso, que não consegue mais repetir a educação que recebeu e também, às vezes, não sabe como lidar agora, como lidar com a criança sem repetir o que recebeu, mas também sem saber como que faz. Né? E até atualizar que nós estamos aqui, eles são já a geração digital, né? Sim. Eles nasceram num mundo que já está todo digitalizado e nem dá para mudar isso, né? Não, já às vezes é a gente a nossa quer esconder, realidade. não tem celular, não existe isso. Nós estamos na geração digital. O desafio é como é que lidar com os tempos que nós vivemos, né? Muito bem. Fernanda? Mesmo quando as crianças não têm tanto acesso à televisão, ao celular, enfim, quando os pais estão utilizando os seus próprios aparelhos eletrônicos, as crianças acabam sendo inseridas. Então, não tem como esconder isso de jeito nenhum. Tá certo, aí. E acontece um super estímulo, né? As crianças estão cada vez mais engajadas em buscar informação no YouTube. Então, elas são estimuladas o tempo todo, né? Com muita informação. E há pouco tempo atrás a gente não tinha isso, né? O que você destaca, Mayara? E acredito também que esse mergulho, né, na digitalização, no mundo da internet, acaba trazendo uma grande consequência que a gente tem hoje, que é o excesso de ansiedade por isso também, né? Excesso de ansiedade. Isso, então, assim, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é conseguir fazer esse equilíbrio entre não deixar de não estar dentro das redes, mas conseguir também trabalhar para que a gente não esteja tão dependente, né? E cada vez a gente vê crianças, bebês, cada vez mais inserido, né, ligado nas telas ali, então conseguir fazer essa dinâmica, né, de manter esse controle, eu acho que é um desafio muito grande na era que a gente está, né? Pois é, eu, na verdade, essas duas palavras que vocês trouxeram na nossa conversa inicial, para mim caracteriza muito bem os tempos que nós estamos. Nós estamos numa era digital, mas eu creio que na nossa área, no sentido emocional, nós estamos numa era de muita ansiedade. Não dá para negar, não é? Ou seja, nós adultos estamos bem inseridos nessa ansiedade dos tempos, mas a gente nunca viu tantas crianças ansiosas, né? Como é que vamos lidar com tanta ansiedade nossa em relação às nossas crianças? Eu acho que o grande desafio nesse assunto é que a nossa geração de pais não teve nenhuma educação emocional também. As emoções da nossa infância não eram um assunto a ser tratado. Vamos conviver com elas, né? Isso, você engole o medo, você engole o choro. Quem é grosso fica grosso. Então vamos. Isso é frescura. Então, assim, a gente não teve nenhum trato com a tristeza, com o medo, com a ansiedade, com a angústia. Eram sentimentos sempre muito negados, acho que antes dos 15 anos eu não conhecia a palavra depressão, por exemplo. Né? Naquela não existia, mas não era falado, depressão, ansiedade, né? E a cada vez mais a gente vê que a depressão infantil aumenta muito por conta disso, pelo o excesso de informação que a gente tem, pelo excesso de estresse que nós somos colocados e colocado às nossas crianças, né? Então, quanto mais a gente expõe as nossas crianças a isso, né, a gente vai trazendo muito mais adoecimentos para nós e para eles também, né? Esse ter que ser, ter que fazer, esse excesso de exigência, né? Eu acho que quanto mais a gente é exposto, né, a tudo isso também, as tecnologias, a gente traz uma exigência muito grande de que as crianças sejam muito inteligentes, sejam muito capazes, sejam muito sociáveis, a competitividade, que é um outro... A competitividade, né? Então, a ansiedade, ela vem muito disso, consequentemente, né? Isso que o Marlon falou, nessa questão de não conseguir conhecer as nossas emoções, conseguir conhecer os nossos sentimentos, reprimindo dessa forma, a gente acaba adoecendo aos poucos, né? Então, acho que o legal é que a gente consiga explanar, verbalizar tudo isso, ensinar às nossas crianças que a emoção, ela existe independentemente da era que a gente estiver inserido. É verdade. Né? Fernanda está aqui, psicóloga. Na minha época de menino, psicóloga era para gente problemática, não é? Que estava passando por alguma situação muito séria, psicóloga, né? Hoje, a partir de nós, quem é que não precisa de uma psicóloga, né, Fernanda? Pois atualmente eu tenho pacientes de todas as idades, desde pequenininhos, 2, 3 anos, até idosos. Então, todo mundo precisa. Até porque você não tem como levar a sua criança no psicólogo, né? Sem levar a criança se os pais não vão. Não é? Porque ali a presença familiar é importante no processo. A criança acaba sendo um sintoma de todo o contexto familiar.
Então, pais muito ansiosos têm a tendência de ter filhos muito ansiosos e vice-versa, né? Então, o não saber nomear o sintoma, o sentimento e o que está passando faz com que a criança também não aprenda a nomear isso. Então, hoje eu encontro no consultório com crianças de 5, 6 anos que me falam: tia, eu tenho ansiedade. E você pergunta: mas o que é isso? Ela não sabe dizer, ela ouviu que ela tem. Então, ela reproduz isso. Eu queria, então, convidar os três, cada um na sua área, no seu pensamento. Vamos definir o que é ansiedade? Eu acho que é importante a gente entrar nesse campo, porque é para lidar conosco e com as nossas crianças, né? É importante nós lidarmos com a nossa ansiedade, porque nós temos muita, né? Agora, a dificuldade é lidar com a ansiedade infantil. Como é que nós podemos definir a ansiedade? Como a minha função é bem educador parental, eu queria destacar essa ansiedade dos pais de fazer os filhos darem certo desde o início. Que às vezes faz com que o pai e a mãe se desesperem com uma criança de 2 anos que está tendo um comportamento típico de 2 anos, por exemplo, uma birra. E aí há o medo de que aquela criança vai ser alguém humilhante na vida, não vai dar certo, vai ser mal educado. Ela começa a sofrer e projetar isso, jogar tudo isso em cima da criança para que resolver aquele comportamento naquele momento. Ô Marlon, mas sem querer te interromper, aliás, tem muitos pais que já têm medo até de ter o filho por aquilo que o filho vai sofrer. Pelo medo, até de gerar uma criança. Meu Deus, como é que eu vou trazer uma criança para esse mundo? Então, eu acho que muito da ansiedade também dos pais vem dessa falta de conhecimento. Né? Então, pensa tanto lá no futuro, e essa pressão social de ter um filho perfeito, do que as pessoas vão falar, essa culpa, principalmente materna. Não quero criança sofrendo, né? Isso. E aí vai gerando aquele ambiente, assim, insuportável, realmente. Né? O ambiente que exige a perfeição, exige, caramba, eu sou responsável por esse ser aqui, eu tenho que fazer de tudo para ele dar certo. E é justamente esse medo que faz com que pais e mães exagerem. Às vezes na forma do trato, na forma de educar a criança. Você associa, então, essa ansiedade ao medo? Sim. Né? A forma que nos pais está muito presente o medo na forma de educar os seus filhos. Isso. É assim que você... Ok. Fernanda, e você? Para mim, a ansiedade, ela vem quando algo traz prejuízo. Então, é diferente de uma expectativa. Se a gente vai viajar amanhã para um lugar que a gente quer muito viajar, a gente hoje vai estar com expectativa. Como vai ser? Isso vai ser bacana? Não vai? Eu vou conhecer determinados locais? Isso é saudável, isso é bom. A boa ansiedade. Eu não diria boa ansiedade, é uma boa expectativa. Essa boa expectativa não é uma ansiedade, não? Para mim, não. Para mim, a ansiedade vem quando traz um prejuízo. Então, para você, a ansiedade é sempre negativa? Quando eu não consigo dormir, porque eu vou viajar e acabo tendo insônia, acabo tendo pensamentos acelerados, enfim. Quando o meu equilíbrio desequilibra. Você perde o equilíbrio. Tá ótimo. Maiara, você como é que define a ansiedade? Eu acho que a Fernanda colocou muito bem, né? A ansiedade, ela realmente acaba trazendo alguns malefícios, às vezes, para a gente, mas é legal a gente pensar que a ansiedade, ela faz parte de todos nós, né? E o ideal é que a gente consiga aprender a lidar com esse autocontrole do que é a ansiedade, né? O Marlon até colocou essa questão da birra, né? Assim, já pegando o gancho, né? Então, assim, acho que são temas que estão muito interligados, né? O excesso de ansiedade, o excesso de estresse, às vezes, essa cobrança exacerbada das crianças acaba gerando um estresse excessivo, né? E, assim, biologicamente falando, o cérebro da criança é um cérebro muito imaturo, né? Assim, ele não nasce com as mesmas conexões neurais que nós adultos temos. Então, às vezes, a gente exige das nossas crianças que eles tenham atitudes como nós temos, que tenham um controle como nós temos na nossa vida adulta. Né? Que estejam prontos, exatamente. Que nem o adulto tem também. Que nem o adulto. A gente descontrola também. Imagina os pequenos que estão aprendendo, né? Que chegaram nesse mundo agora. Então, a gente precisa compreender que a gente está aqui como papel exatamente de educador, né? De ensinar as nossas crianças o quão é importante lidar com cada aspecto disso. E a birra faz parte, né? Porque está muito ligado com essa questão da dificuldade que a criança tem de lidar com as próprias frustrações, né? O excesso do estresse, né?
Muito, muito importante a colocação de todos vocês aqui conosco. O assunto está só começando, nós temos bastante coisa para falar. Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui para a gente tomar um pouco de água, tá? E as pessoas em casa mandarem também as suas contribuições, é só mandar para nós o WhatsApp aí, 6133634729, tá bom? 6133634729. E a gente volta depois do intervalo, então, para continuar conversando com vocês sobre esse assunto e a gente poder ir mais adiante, porque é um tema que interessa a todos nós. A Canção Nova com você, além da notícia.